Bem-vindo ao Diesel X Treinamentos Online, o seu canal especializado em treinamentos técnicos na linha diesel pesada. Aqui, você vai encontrar conteúdo de qualidade, direto ao ponto, voltado para profissionais da manutenção, reparação e diagnóstico de sistemas diesel. Diagnóstico de falhas eletroeletrônicas. Para os motores Cummins modelo ISF 3.8 litros. Utilizando a tecnologia de pós-tratamento em Euro 6. Utilizando a ferramenta de diagnóstico Insight Cummins. Sensor de temperatura e pressão da turbina. Este sensor é de responsabilidade do fabricante do equipamento. Diagramação elétrica. O sensor de temperatura e pressão da turbina. Do lado da temperatura tipo NTC. E do lado da pressão é do tipo piezoelétrico. O sensor de temperatura recebe uma alimentação negativa. -5 volts, do pino J265. E o sinal de resposta varia de 0,5 a 4,5 volts para o pino J275. O sensor de pressão recebe uma alimentação positiva de 5 volts do pino J287. E o sinal de resposta varia entre 0,5 a 4,5 volts no pino J276. Nota: o sensor compartilha o mesmo sinal negativo do sensor de temperatura. Leitura dos parâmetros com o sensor conectado. Ao nível do mar, a pressão barométrica registrada pelo sensor é de 99,9 kPa. A temperatura do ar da entrada do compressor do turbocompressor é de 40,8 graus Celsius. Atentar que não existe valor de leitura de tensão do sensor de pressão barométrica. O valor de tensão de sinal do sensor da temperatura do ar de entrada do compressor do turbocompressor é de 0,81 volts. O valor da temperatura na saída do compressor do turbocompressor. Valor calculado. Desconectando o sensor. Efetuando a desconexão dos sensores de temperatura e pressão da entrada da turbina. Leitura da falha gerada. A falha no código Cummins 0691 está ativa, gera luz amarela, âmbar. Sua descrição é o seguinte: SPN. Circuito de temperatura da entrada do compressor do turbocompressor 1. FMI. Tensão acima do normal ou em curto com a fonte de tensão alta. A falha no código Cummins 0742 está ativa, gera luz amarela, âmbar. E a descrição é o SPN. Circuito de pressão na entrada do compressor do turbocompressor 1. FMI. Tensão abaixo da normal ou em curto com a fonte de tensão baixa. Leitura dos parâmetros desconectado. Com o sensor desconectado, o valor de leitura da pressão barométrica foi para 55,0 kPa. Observar que o valor máximo medido era de 99,9 kPa e o mínimo 55,0 kPa. Este último é um valor estratégico. Com o sensor desconectado, o valor de leitura da temperatura do ar foi para 25,4 graus Celsius. Observar que o valor máximo medido era de 41,0 graus Celsius, e o valor mínimo -40 graus Celsius. Onde, -40 graus Celsius e o 25,4 graus Celsius são valores estratégicos. Com o sensor desconectado, o valor da leitura da temperatura do ar, valor calculado, foi para 82 graus Celsius. Observar que o valor máximo medido era de 100 graus Celsius e o mínimo 7 graus Celsius. Onde 82 graus Celsius e 7 graus Celsius são valores estratégicos. Com o sensor desconectado, o valor de leitura da tensão do sensor de pressão barométrica continua em 0 volts. Observar que o valor máximo medido era 0 volts e o valor mínimo medido era 0 volts.
Valores estratégicos. Com o sensor desconectado, o valor da leitura da tensão do sensor de temperatura de entrada é de 5 volts. Observar que o valor máximo medido é de 5 volts, valor estratégico, e o valor mínimo medido era de 0,81 volts. Valor real. Fazendo um jump entre a fonte e o sinal de temperatura. Efetuando um jump entre a alimentação negativa do sensor, pino 4, e o sinal de temperatura, pino 3. Leitura de parâmetros com o jump. Efetuado o jump entre a alimentação negativa e o sinal de retorno da temperatura de entrada do compressor do turbocompressor, o sinal muda de 5 volts, sinal alto, para 0 volts, sinal baixo. O que comprova a integridade do chicote e perfeito funcionamento do SM. Leitura da falha gerada. Efetuando o jump no circuito do sensor de temperatura, a falha muda de 0,691, tensão alta, fica inativa, para 0,692, tensão baixa, fica ativa. Fazendo um jump entre a fonte e o sinal de pressão. Efetuando um jump entre a alimentação positiva do sensor, pino 2 e o sinal de pressão de RAR pino 1, barométrico. Leitura de parâmetros com o jump. Efetuado o jump entre a alimentação positiva e o sinal de retorno do sensor de pressão barométrica do RAR, o sinal não muda permanecendo em 0 volts. Leitura da falha gerada. Efetuado o jump no circuito do sensor de pressão, a falha muda do código COMIN 0742. Tensão baixa, falha inativa. Para o código COMIN 0741. Tensão alta. Falha ativa. O que comprova a integridade do chicote e perfeito funcionamento do SM. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e compartilhe com os seus amigos. Fazendo um jump na fonte, entre o sinal positivo e o sinal negativo. Efetuando um jump entre a alimentação positiva, pino 2, e a alimentação negativa, pino 4, dos sensores. Curto de fonte. Leitura de parâmetros com o jump. Efetuado o jump entre a alimentação positiva e a alimentação negativa dos sensores, curto de fonte, o valor da alimentação 5, dos sensores, vai para 0,19 volts. Com o valor máximo medido de 5 volts, e o valor mínimo 0,13 volts. Isso comprova a integridade do chicote e o perfeito funcionamento da SM. Leitura da falha gerada. Efetuado o jump na alimentação dos sensores, é gerada a falha, código CUMIS, 1996, que tem o SPN, circuito de alimentação 5 dos sensores. A mesma apresenta o FMI. Tensão abaixo da normal ou em curto com a fonte de tensão baixa. Tabela das alimentações dos sensores do motor Cummins 3.8 modelo F. Na tecnologia Euro 6. Na alimentação 1 dos sensores, estão compartilhando essa mesma alimentação os seguintes sensores. Sensor de fase, sensor do comando de válvulas. Sensor de pressão de óleo do motor. Sensor de pressão e temperatura da admissão. Na alimentação 2, dos sensores, estão compartilhando essa mesma alimentação os seguintes sensores. Válvula IAT, sensor de posição da borboleta de admissão. Válvula ETV, sensor de posição da borboleta de escape. Sensor de pressão do coletor de escapamento. Sensor de rotação da Vistronic, quando aplicado. Na alimentação 3, dos sensores, está unicamente o sensor de rotação da árvore de manivelas.
Da mesma forma que o anterior na alimentação 4, dos sensores, está unicamente o sensor do pedal de acelerador 1. Corresponde à pista 1 do pedal do acelerador. Na alimentação 5, dos sensores, estão compartilhando essa mesma alimentação os seguintes sensores: sensor de pressão e temperatura da entrada do turbo, pedal do acelerador 2, sensor de pressão do ar lá na unidade dosadora, sensor de pressão do DPF. Na alimentação 6, dos sensores, está unicamente o sensor de pressão do reio. Nota: não existe leitura dessa alimentação disponível no Insight Cummins. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber o aviso das novas videoaulas. Uma realização Diesel X Treinamentos.